Vamos lá, galera de Cicast hoje, especialíssimo no nosso estúdio novo. E hoje, caraca, tô com um brother aqui das antigaça. Vai ter muita história aqui, que o cara... Só tem um cara que eu conheço que é melhor do que processo do que eu, que o cara tá na minha frente aqui, vai falar... Hoje a gente vai falar um pouquinho de processo, mas um pouquinho da vida também, de sucesso, de amizades e de muita coisa aí que... né, que a gente vivenciou aí nesses 20 e poucos anos, 22 anos. 20 e poucos anos. Não, mais. Deve 25 no mínimo. 25 anos, cara, é uma vida. Não, 27. 27, 16, né? 15. Tô ficando velho. Faça a conta aí. E veja na câmera aqui quem que é o mais jovem que vocês acham aí. Bota nos comentários aí. Ganhei. Galera, é o seguinte, sou o Rafael, aqui, diretor executivo da Digital Connect. E hoje aqui no DCCast eu tô falando com o meu grande amigo Fábio Fernandes. Vou chamar meu grande amigo Cabeça. Não é bom não, mas... Mas é o famoso Cabeça, que a galera que vai, né, conhecer os nossos pela inteligência... Não, pelo tamanho da cabeça mesmo. É pelo tamanho mesmo. Mas também pela inteligência, que eu sei que você é um cara engenheiro. Conta um pouquinho aí, não vou deixar vocês se apresentar para a turma aí, né? Conhecer um pouquinho do Fábio. Obrigado pelo convite. Foi relutante de eu vir, você sabe disso. Eu vou contar essa história daqui a pouco. Tudo bem. Eu não nego, não negarei. A história é... Assim, você falou esse negócio do processo aí. Não, do processo não, quer saber quem que é o Fábio. Não, mas você falou que o cara que mais entende mais de processo que você. Do que eu. Aí... Essa conta é sua. Porque você, talvez. Mas o Fábio né? Casado, pai do Léo e da Bia, casado com a Vanessa. E hoje eu sou... Eu vi um cara falando, né? Tem gente que é e tem gente que está. Eu não sei se eu sou, mas eu sou sócio-diretor, ou se eu estou sócio-diretor da Tecna Construtora e da Tecna Homes. Né? É uma empresa que nascida aqui, DNA daqui de Brasília. A gente faz 9 anos agora, mês que vem. E isso. Tem muito mais do que isso. Já vou começar com uma pergunta aqui. Vou explicar para vocês por que eu vou começar com essa pergunta depois que ele falar a resposta. Mas, o que tomou a decisão de você mudar a opinião da gente poder fazer esse bate-papo aqui? Você quer a verdade ou você quer a... Eu quero a verdade. A verdade... Tem duas verdades. Tem duas verdades. Então, não, na verdade tem 3 verdades. Por que você não... Essa primeira verdade aí, você não precisa dessa primeira verdade. Talvez você ajudou você vir. Exatamente. Eu fiz uma conta como um bom engenheiro e falei, cara, vou gastar, sei lá, R$500 de aluguel para botar um arquivo morto. O Rafael tem espaço. 500 vezes 12 é 6 mil por ano. Eu não ia dar essa entrevista de jeito nenhum, porque eu nunca dei para ninguém e não vou dar. Então eu falei, então a minha entrevista vai valer 6 mil. Como um bom engenheiro, fiz a conta e fechou. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade... Eu assim, não sei se eu vou ter muito para agregar, não. Mas, enfim, né? De repente tem. E a terceira verdade, essa é a maior, essa é a 99,9%, é porque a gente é amigo de verdade. Sim, então, legal. Se você me pediu, por mais que na primeira vez eu não tenha aceitado, eu percebi que você estava pedindo de verdade e é por isso que eu aceitei. Galera, só para vocês entenderem aqui essa resposta dele, que bom saber disso. E aí, para vocês entenderem 2 cenários aqui. Primeiro, essa questão do espaço aqui que eu cedi aqui na Digital Connect, isso é bobeira porque... Não é questão de bobeira, né? Mas eu fiz a conta. Ele era engenheiro e mais ainda, porque foi chamado para esse trabalho nosso hoje de falar sobre processo. Então, o cara que faz processo, acho que ele é analítico, né? Sim, eu pelo menos não conheço a pessoa. A gente estava conversando aqui antes de entrar. Só um parênteses. A gente fez lá na empresa, agora, recente, um painel de... Pegamos todos os nossos gestores, todas as lideranças. São mais de, acho que é entre uns 40 a 50 pessoas. E a gente fez um painel
Eu não sei se você já fez aqui. Se você não fez, eu te indico fazer. Já estou anotando. A gente fez um painel de perfil. Uhum. E hoje lá de cada colaborador? Não fiz de todo mundo, porque não dá para fazer de todo mundo. Muita né? gente. Uhum. Mas das lideranças, eu acho que foram entre 40 e 50 pessoas. E hoje lá a gente sabe quem é executor, quem é analítico, quem é... Acho que são 4 perfis. Acho não, são 4 perfis. Existe o executor, o analítico... Depois eu vou pegar o nome aqui. E eu sei o meu perfil. Então depois eu pego aqui e te mostro. Executor analítico e mais o terceiro? Tem mais 2, eu não lembro aqui qual é o nome aqui. Eu vou pegar aqui. Explica aí que eu vou pegar o nome. Enquanto ele tá pegando aí, galera, porque eu já tô notando que isso é processo, e a gente vai falar sobre processo, porque não existe uma empresa vencedora sem processo, galera. Então é isso que a gente quer passar um pouquinho aqui para vocês aí. E o que dá certo lá na empresa do Fábio, ele vai falar mais um pouquinho aqui da técnica, né? Uma construtora tem que ter muito processo, né, Fábio? Porque uma construção tem muitas coisas aí demandadas aí, até mais do que o negócio nosso da Digital Connect, né? Porque é muitas mais variáveis. Mas antes de falar dos processos, eu vou contar a historinha real dessa conversa para chegar até aqui. Que às vezes a gente pega os nossos... Estou olhando aqui, estou procurando, não. Pode falar. Os nossos convidados de surpresa, né? E eu tentei pegar ele de surpresa aqui, mas... Lembrei, só para falar. Porque são outros nomes, tá? Eu vou dar aqui. É porque esse que eu dei, existem mapeamentos que dão nomes diferentes. No negócio aqui, eles chamam dominantes, influentes, analíticos e estáveis. Que aí tem outro, tem um outro aí que chama analítico, executor... Estáveis. Então, eu me conheço e eu conheço toda a minha liderança. Então, enfim, depois eu falo. Mas quem faz esse perfil? Isso é um psicólogo. Tá. Daqui a pouco a gente entra nessa painel de perfil aqui, processo, tá. E aí a gente veio aqui de surpresa e ele chegou aqui e não fez nem a pau. Mas não teve gente que fizesse ele entrar aqui no estúdio e não fala, não conversa. Falei, tá bom. Então, burro quando impacta. É uma mula, assim. Você conhece a mula que você empurra e ela não sai do lugar? Exatamente. E sentou e falou, e a gente foi ali. E aí, como eu conheço, a gente já se conhece há 25, 27 anos, você falou aí? 20... mais a conta 27. Aí, você é matemático. 42, 27, a gente tinha 15. A gente se conheceu com 14, 28. 28 anos. Então, 28 anos, aí você viu que aí já tinha chegado no limite ali da tentativa e aí é só deixar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí ele precisou de um espaço aqui que aí eu falo para vocês que isso eu sei que não foi por causa disso, então é mentira dele. Por mais que ele fez esse cálculo aí, porque o que não falta é outros espaços que ele conhece aí. Mas assim, o espaço com certeza ia ser cedido na minha casa ou aqui no espaço da empresa, porque graças a Deus a gente está no espaço maior, ou lá no outro espaço que a gente tem ali, né, também de imóveis. E eu falo aqui para vocês aqui, turma, não sei se vocês têm noção do que é amizade, né? Porque eu acho que tem amigos na vida que você... acho que tem irmãos na vida que você conhece no decorrer da caminhada, né? E a gente coloca no dedo, né? A gente conversou esses dias aí, não sei se você lembra. E eu falo o seguinte, pra você saber se um amigo seu é um verdadeiro amigo, é quando... Faça essa reflexão hoje, agora. Vocês botarem na mão aí o que vocês têm de amigo de verdade e vocês vão ver que dificilmente você vai passar de uma mão só. Uma situação onde você coloca... Não vai fazer eu chorar, não, né? Não, vai não. Aqui a gente ainda não... Não tem essa pegada, não. Não, tem né? não. Ainda não. Tá bom. É onde que você... No dia que você tiver... assim, na lona, lascado, assim, não tem para onde ir, quebrou a empresa, a mulher te largou, você tá a gente não usa muito palavra, mas tá na merda, vou usar um palavrão aqui, mas não tá naquele pi ali, e, cara, não sei o que fazer. E aí você vai parar e pensar assim, hoje eu não tenho nem aonde ir dormir, para quem que eu poderia ligar e achar um lugar para conseguir ir na casa e conseguir pelo menos uma noite de sono, ou sei lá, uns dias aí para poder... E eu acho que a verdadeira amizade é isso daí. Claro que a nossa família tem isso, né? A maioria das famílias tem isso. Mas tirando família, que é irmãos... Às vezes não dá para ligar para família, não. Às vezes também não dá, né? Mas tirando irmãos, né? Não falar pai e mãe, que pai e mãe aí já... Né? Não conta, aí não conta. Não conta.
que nós estamos falando amigos e irmãos, né? Você vai colocar quantas pessoas seriam? E aí eu falo com toda sinceridade, que aí o Fábio falou que veio no podcast por uma questão, né, de amizade, e eu falo para ele que da mesma forma que se hoje eu tenho convicção, e ele também sabe que tem essa convicção, se eu não tivesse mais opção, eu ligaria para ele e falei, cara, preciso de um quarto aí para dormir hoje à noite, que o negócio pipocou. Tá lá. E ele sabe que ele também tem essa contrapartida, né? Então essa brincadeira que ele falou aí dos móveis, é papo furado. Aí, mas eu fiz a conta. Mas vamos lá, galera. Já começamos aí misturando os assuntos e assim que é legal, que a gente vai trocar experiências de vidas aqui. Ô, Fábio, me conta aí, né? Como você já falou do painel de perfil aí? Não, o painel de perfil mais para frente, que eu acho que eu queria entender um pouquinho antes. Como que veio esse interesse seu de fazer processo? Veio natural? Ou você desde sempre? Isso daí eu não saberia falar, não. Como a gente conhece há muito tempo na escola, mas a gente que cuidava dos eventos, né? Ali fazia as festas, os negócios. Mas naquela época, a gente tinha o quê? 14 anos? Quando a gente se conheceu, né? Primeiro ano do segundo grau, né? Do antigo segundo grau. Eu tinha 14 anos. Foi em 1994. Tá. Antes de você falar da questão, até dessa parte aí, pessoal, só antes da gente fazer esse podcast, ele veio aqui, a gente conversando, né, na questão do processo, e aí vamos parar de falsa modéstia aqui também, né? Aí a gente tem que avaliar alguns pontos aqui. Quando a gente foi conversar, eu falei, cara, tem informação relevante aqui para a gente trazer para o Discast, porque a nossa pegada aqui é realmente trazer conteúdo relevante que possa melhorar a empresa, a vida de algumas pessoas ou de várias pessoas, né, que vêm assistir. Mas eu, particularmente, né, e aí você falou também, queria que você falasse um pouquinho isso também, cara, que, assim, aprendi a gostar, mas processo é um negócio que eu, cara, gosto demais de fazer. Coisa que passa horas ali. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, porque até para o pessoal entender o nível, né, do seu gosto de fazer as coisas, né? Pensar numa coisa, processar uma coisa e botar ela para funcionar. Você quer que eu comece daí? Que nível que amigo, assim, você já escutou. Só pede da Vanessa, de estar com a Vanessa e a família, né? Às vezes, as Vanessa mais ou menos, às vezes ela pede. Você já escutou eu falando uma brincadeira, né? O que eu vou falar é óbvio que é uma metáfora, mas eu gosto de pensar tanto as coisas, fica parecendo que eu sou um robô e que a minha vida é redondinha. Não é isso. Uhum. Mas o exemplo que eu te dei aqui, de brincadeira, em termos metafóricos, foi assim, pô, por mim, eu deixava, eu acordava e vou caçar o chinelo. Você já escutou eu falando isso? Eu vou caçar o chinelo. Aí eu botaria um pé, um passo para frente, o outro pé, 2 passos para trás, para eu levantar, pisar num pé e pisar no outro e continuar andando. Isso eu falo como... foi o exemplo que eu dei aqui. Lá na empresa, o exemplo que eu dou, tem um sócio meu que não gosta que eu dê esse exemplo, ele demanda dar outro exemplo. E eu não vou falar a marca aqui, porque, enfim, né? Eu já entendi esse mundo de podcast, você não fica falando, ou fala se quiser, mas tem uma marca que é um grande M amarelo, que todos sabem, que, assim, hoje eu tenho uma construtora, né? Eu tô com 42 anos e a empresa vai fazer 9 anos. Ué, Fábio, mas... Pode falar que é a McDonald's mesmo? Não. É o McDonald's. Eu sempre falei, antes de ter a construtora, porque a minha vida foi assim, né, a gente estudou junto no segundo grau, depois eu fiz faculdade de engenharia civil, e aí me formei e fiquei mais ou menos, mas não, eu formei em 2003, eu fiquei 10 anos, de 2003 a 2013, trabalhando como engenheiro. Trabalhei em várias empresas, várias. Trabalhei em pequena, média, grande e multinacional. Sempre oportunidades apareciam e pessoas que gostavam de mim, por um motivo ou por outro, me chamavam para trabalhar. Alguns convites eu não julguei que não eram legais, outros eu julguei, mudei, e aí eu conheci outra pessoa que gostava de mim, e aí me chamava, e eu ia, enfim. Então eu fiquei de 2003 a 2013 trabalhando, sempre na área
sempre na engenharia. Teve uma época da minha vida que eu saí, eu trabalhei na Oi, né? Que, hoje Oi, né? Que era Brasil Telecom aqui. Eu saí um pouco da engenharia civil nessa época. Eu estava na área de até tava, mas enfim. E aí eu fiquei esses 10 anos trabalhando, né? E em 2013 eu decidi, conheci uma pessoa, meu sócio, né? Hoje nós somos nós não somos só nós dois. Eu tenho mais outro sócio e tenho mais outros 2 sócios. Aí, né? Hoje no papel nós somos 5, mas aí a história é longa. E para resumir, desde a época, e aí em 2013 né, a empresa nasceu, ela não tinha escritório, ela era no meu carro, na casa do meu sócio e tal. Mas para resumir, desde antes de ser formado, eu sempre gostei de processo. Mas é isso, é um negócio que assim, o exemplo, o que eu consigo entender de onde veio. É alguma coisa genética do meu pai e da minha mãe. Eu sou filho de um cara que é muito... Meu pai e minha mãe são pessoas perfeccionistas, até o limite do bom ali, não é nada que cause dor, né? Meu pai gosta muito de limpeza, minha mãe também. Minha mãe gosta das coisas muito arrumadinhas, meu pai também. Então, eu acho que é daí. O que eu vejo mais antigo meu, que eu lembro, assim, eu e meu irmão, você conheceu lá, né? Minha casa em Taguatinga. Sim, mas... Meu quarto eu dormia eu e meu irmão. Não, era eu, meu irmão e minha irmã. Minha irmã cresceu um pouquinho, saiu do quarto, ficou meu irmão. Meu quarto, ele era um espelho e a minha área, a minha metade era organizada do meu irmão. Aí eu ia falar isso agora. Não era. Ou seja, a genética só veio pro teu lado, né? A genética de organização. Que o Tiagão... O Tiago, ele não tem isso, mas o Tiago, por exemplo, eu falo, ele sabe disso. Tiago hoje é meu melhor amigo, ele sabe disso. Eu falo porque ele é o cara inteligente da família, eu sou o cara esforçado. Ele é o inteligente, eu sou esforçado. A minha inteligência vem de esforço. Se eu tenho alguma, é fruto de muito suor. O Tiago é um cara inteligente no sentido amplo da palavra, porque se eu sou inteligente, eu tenho uma inteligência. Se eu sou, que é essa inteligência mais, seja analítica e tal, não sei o que. Eu acho assim, hoje, mais velho, eu percebo que tem gente que tem mais de uma inteligência. Meu irmão também é engenheiro, mas ele é músico. Então, são 2 coisas completamente diferentes. Se você mandar eu pegar um violão, eu não sei nem onde está o dó. Então, enfim. Então, você tem dó. Eu tenho dó de mim mesmo, exatamente. Mas, falando de processo, é dessa época. O jeito que eu organizava meu quarto e o jeito que eu organizava minha roupa para o outro dia é um negócio que é a primeira lembrança que eu tenho de mim mesmo, assim, que eu já deixava meu uniforme estendido. Eu lembrei, cara, eu sabia. Você deixava tudo dobradinho assim, já no cantinho, ainda media o meio da cama, assim, para ficar no... Eu beiro, eu já li já li alguma coisa sobre isso. Eu beiro o toque. Eu tenho alguns. E acho que tem aquela frase, né? De perto, todo mundo é louco, né? Então, e de muito perto, aí que é mais louco ainda. Então, eu tenho toques. Eu não tenho aquele toque que tipo assim, que incomoda os outros. Mais ou menos. Minha esposa eu incomodo um pouco. Meu guarda-roupa... o meu guarda-roupa é porque tá muito perto. O meu guarda-roupa e o meu da Vanessa, eu divido um lado e o outro lado, né? Então, Vanessa, como você não... Tomara que você não veja esse podcast. O meu lado, ele é mais organizado que o da minha esposa. Tipo, muito mais. Sempre foi. Tu é uma santa, mulher. Você vai pro céu direto. E aí, enfim, então eu tenho isso. Sempre tive. Então, é um pouco de processo. O meu guarda-roupa é organizado porque eu entendo que, além de mais bonito, isso é fato. É mais rápido. E aí é mais prático. É mais ágil. Eu demoro menos tempo vestir do que uma pessoa que tem que procurar roupa, porque eu na verdade, eu sei aonde está a roupa. Então, hoje, se eu fechar o olho, tem gente que não acredita, mas eu sei aonde está a minha camisa polo vermelha. E eu tenho mais de uma. Então, eu sei onde ela está no guarda-roupa. Fábio, isso é doentio. Eu não sou aquele cara que passa aí, tem que bater a porta 3 vezes, tem que apertar, né? Tem gente que tem isso.
Lavar a mão, toda vez que encosta alguém tem que lavar a mão. Eu não sou isso. Mas de organização eu sou um pouco. Então isso vem... eu não sei de onde vem, não. Cara, até notei aqui que você está falando aqui, porque o processo, né, Fábio? Você falou aí, você gasta menos tempo. Então, pessoal, a primeira situação que a gente avalia aqui nessa questão, né, do processo que a gente está discutindo sobre processo, é que você tem mais tempo. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro. E o segundo, você fica mais eficiente. Porque se você tem mais tempo, você resolve mais rápido. Você faz mais coisa em menos tempo. Em menos tempo. E a tendência para a maioria das atividades, isso eu estou escrevendo, meus sócios sabem disso, eu estou escrevendo um manifesto, que eu estou chamando de ciclo de vida do projeto. Lá, e eu tô começando a escrever. Cara, você tá me humilhando agora, viu? Mas vamos lá, eu tô anotando tudo aqui que eu tô para aprender. Eu vou te mostrar. Eu falei da eficiência, porque você faz mais coisa, e para a maioria das coisas, você vai entender por que eu falo maioria, porque eu já refleti muito sobre esse assunto. Você faz melhor. Não é tudo, mas para a maioria você faz mais e melhor. Porque tem coisas, tudo você melhora. Mas tem coisa que você chega num nível que tá tão bom que não faz mais sentido você melhorar aquilo. É o Pareto, né? 80-20. Então, mas eu não gosto de parar em 80, não. É melhor ir mais. Então, vamos pro 95-5. Quando você chega no 95, você tem tanta coisa para melhorar que é melhor você... Aí você para de fazer o 95. Só que se você faz o 95 já bem e rápido, meu amigo... Você é uma máquina. Então... Fábio, pô, você faz isso na sua vida? Faço nada. Eu faço um pouco. Lá na empresa eu tô tentando, e aí, voltando, só pra, né, a gente começa falando aqui, aí roda e volta pra cá. Que é o McDonald's. Então, o McDonald's, esquece se o hambúrguer é bom ou é ruim, né? Então, entra nesse mérito aqui, de qualidade. A questão não é essa. A questão é que você vê um M amarelo, você sabe que mas sabe quando o McDonald's é bom? Quando você vai pra China. Aí é bom, deve ser bom. Rapaz, aquele M, assim, meu Deus do céu. Eu não conheço a China, mas deve ser ótimo lá. Entre ele e gafanhoto, deve ser um negócio. Mas é isso. Olha pra você ver como é que ele é bom. Esquece a questão do gafanhoto aqui no meu exemplo. Mas deixa eu te contar do gafanhoto. Não, mas rapidão. Ele te traz segurança. Ele é bom porque ele te traz segurança. Você conhece. É por isso. Então, o processo... Então, não sei quem mais segurança, né? É isso. A palavra é essa. Ele te passou foi segurança. E a segurança veio da onde? Veio de processo. Por quê? Porque você sabe que o hambúrguer é o mesmo. É igual. Sim. Então, é disso que eu tô falando. Cara, verdade, cara. Eu já refleti muito sobre isso. Você falou esse negócio, o pessoal vai entender, porque agora caiu a ficha. Quando eu tava na China... Ele não é gostoso. Lá, você não escolheu... Tem muito sanduíche melhor, né? Mas, não, mas eu sei o gosto e eu sei que ele é o mesmo... E vou ser sério, o mesmo gosto que tinha... Ele tem mais pimenta lá na China. Ele é mais apimentado, mas o frango... Não, mentira, não era não. O Macfish, eu comi o Macfish lá. Pode até ser. O Big Mac, mas o McChicken é mais... Eu comi McChicken também, ele é bem mais... É porque eles gostam de pimenta, né? Ok, mas tirando o gosto, ele ia ser igual. Mas ele é igual, assim, como se diz assim, a textura, o frango... E você não comeu no McDonald's porque ele era gostoso? Mesmo porque você acha que... de segurança. E vou falar por que segurança. Eu saí na China, assim, eu tava comendo eu já fiz esse teste 2 vezes, né? Uma quando eu era mais jovem, adolescente, ficar comendo hambúrguer todo dia no McDonald's, e depois lá na China. Eu vou pegar o da China, que é o exemplo aqui. E na China, cara, eu saí para jantar. Já tinha alguns dias comendo comida McDonald's, que comia mais, comida, né, ocidental. Falei, não, hoje eu não vou comer comida ocidental, não. O pessoal não queria sair do hotel, eu falei, vou sozinho, sair pra rua. Aí chegou lá no restaurante, aí tava bem cheio o restaurante, né, tinha uma galera mais descolada. Falei, pronto, aqui é meu lugar. Era mais novo naquela época, né, uns 8 anos atrás. Entrei lá num restaurante. Primeiro, era um restaurante típico chinês. Era tipo
Não era um fast food, eu acho que chinês. Era tipo uma rede de restaurante chinês. Tá, Tipo, uma rede. É uma rede. Mas não é fast food. Não era de sanduíche, era de uns pratinhos que eu não tinha noção. E aí eu entrei, tava cheio, falei, tá cheio, tá bom. Só que aí o cardápio era tudo em japonês. Em chinês. Falei, caraca, aí você olha aqueles pratos que você não tem nem noção o que é. Mas, pessoal, não é assim mais ou menos. Você não tem noção mesmo. Não tem noção. Você olha. Já passei por isso também. Cara, não tem noção. Você olha assim, cara, o que é isso? É peixe, é porco, é frango. Você não sabe nem se é um legume ou se é uma proteína. Pronto, é mais ou menos nesse nível. Era botava nas panelas, igual borbulhando e saiu uma cor diferente. Falei, mas a galera tá comendo. E aí eu entrei, né? E aí veio a garçonete. Aí tentei ali usar meu inglês ali. Gastado, Só que ela não falava inglês. Aí eu falei, cara, ok, let's go. E ela veio comigo, eu fui lá na cozinha. E estava lotado o restaurante. E o povo começou a olhar e rir, né? Porque eu não conseguia comunicar inglês e aí saía olhando e aí tinha um negócio ali, eu saía apontando. Aí saía apontando. E eu queria comer peixe. Pô, tô com vontade de comer peixe hoje. Aí, fish. Aí eu vi que eram umas carnes brancas. Falei, cara, isso aqui deve ser peixe. E sentei. Fiquei lá de boa, lá, tranquilo. E o povo dando risada, né? E olhando, sabe? Porque tava no meio da rua, assim, um bairro, talvez, né? Que não é muito acostumado a ver estrangeiro. Eu só sei que quando veio o prato, meu amigo, o que era? Tava o restaurante inteiro olhando para mim, esperando para ver como ia ser minha reação. Sacaneou. Eu peguei o prato ali assim, aí eu dei uma olhada assim para todos os lados, eu falei, cara, todo mundo me olhando, eu falei, não vou comer não. Não, eu virei aqui a sensação do... Primeira coisa, eu não sabia como que pegava o negócio. Eu falei, cara, isso aqui pega como? Porque você só come só com os palitinhos lá, né? Tá. Hashi. Os hashi. Eu falei, mas o hashi eu sei pegar, não tem problema. Eu falei, cara, mas agora como que come? Aí veio uma carne crua do lado, uma panela com água fervendo do outro, e eu falei, o que eu faço com isso daqui? Né? É para colocar dentro, esperar e só tira e come, tem que esperar um tempo para cozinhar. Aí comecei a procurar gente, eu rindo, aí eu comecei a olhar para ver se tinha alguém comendo um prato. Aí tinha uma pessoa comendo e fiquei olhando, esperando eles comerem. Eles pegavam, pegava. Eu pedi 2 pratos, aí veio um segundo, aí era, né? Acredito que, deve ser um frangozinho ali com molho teriyaki. Eu falei, cara, delícia. Meu amigo, quando eu botei na boca, eu falei, não acredito. É uma carne de porco gelada. E aí o peixe, horrível. Ele sem sal, sem nada. Falei, cara, eu comi um pouco. Saí do restaurante morrendo de fome. E todo mundo rindo da sua cara. Todo mundo rindo, porque eu não comi quase nada, né? E aí saindo, vi aquele amarelo. Falei, o grande M amarelo. Eu falei, cara, aí você falou a verdade, cara. Eu falei, cara, que sensação que eu tive. Foi segurança. Eu falei, cara, vou lá, vou pedir meu McFish. Eu já refleti muito sobre esse assunto. E fui lá pedir meu McFish. Foi o melhor McFish da minha vida, cara. Nem à toa que eu lembro detalhes desse dia aí. Pois é. Cara, segurança. Processo de segurança. Não tinha colocado isso, não. Botei tempo, eficiência e segurança. Além da eficiência, é segurança. Então, você já respondeu aqui uma pergunta, né, Fábio, que eu queria... Bom, é assim, responde 2 e... Rapaz, que eu ia perguntar por que criar processo? Para ter mais tempo, mais eficiência. Mais eficiência. E mais segurança. Mais segurança. Cara, muito bom. Agora me explica aí, né? Eu tava, inclusive, antes de você chegar aqui, você viu que eu estava em reunião com o pessoal do meu departamento de compras, né? E a gente está vivenciando justamente uma melhoria, uma mudança lá no departamento de compras em relação ao processo. Eu falei, todo mundo aula de final de semana, que o podcast sai na sexta, né? Nas sextas-feiras, de Cicast. Todo mundo assistiu o de Cicast para poder aprender melhor seu processo. Mas aí eu queria te perguntar uma primeira coisa. Como que você cria, qual que é a sua ideia de como você cria o processo? Você tem alguma linha de alguma lógica ou se cada processo é uma situação? Porque, vamos falar na questão de construção civil, né? Porque é mais fácil para eu milhares de processos para cada situação. Mas antes de falar sobre como você cria, primeiro, você acha que você está na construção civil, mas quem gosta, igual você gosta, eu gosto de processo, consegue criar processo em qualquer empresa? Qualquer lugar. Você que trabalhou em outras.
Qualquer um. Qualquer um, né? Hoje, assim, eu sou engenheiro civil de formação, né? Mas o que eu vou falar aqui, outras pessoas já escutaram. Eu adoro o que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa, enfim. Mas essa minha característica, ela na época que eu fiz faculdade, não tinha, devia ter no Brasil, né? Verdade, não tinha em Brasília o que eles chamam de engenharia de produção. Engenharia de produção o engenheiro de produção é o cara, se ele estiver falando besteira e depois o engenheiro de produção briga comigo, ele é a engenharia que pensa em processo. Esse cara você pode botar em qualquer lugar. Porque eles, a princípio, obviamente, eles devem fazer outra coisa, né? Eu, de novo, não tenho essa formação. Mas eles são os caras, assim, uma coisa é assim, todo mundo já deve ter visto montar um carro agora, uma fábrica moderna. Todo mundo, existe, lá na empresa a gente conversa, umas pessoas lá que eu converso sobre isso, diferença de uma indústria, porque eu trabalho na indústria da construção civil, mas existe, ela tem coisas muito particulares da indústria, de outras indústrias, da maioria das indústrias, na verdade. É muito vasto também, na verdade. Na verdade, não é vasto. Existe uma mudança, existe uma diferença conceitual. Nas indústrias normais, tradicionais, vou pegar a automobilística, que é a mais fácil de exemplificar. As pessoas estão... A coisa é montada dentro da indústria. A indústria construção civil, a gente monta a coisa do lado de fora. Então, não existe uma linha de produção. Isso molda a cabeça do engenheiro civil. Existe um negócio... Existem várias, né? Mas a principal, uma certificação que chama PMI, não sei se você já viu e tal, PMI é um instituto, né? Project Management Institute, que você tem uma certificação que é PMP, que está nos livros, isso não estou inventando, isso é inventado há muito tempo, deve ser coisa de japonês, inclusive. Que veio naquela época da Toyota e tal, eu acho que é um pouco de dissidente, eu não tenho certeza o link, mas deve ser um pouco dissidente daquela porta, do jeito Toyota de fazer carros. Existe hoje, por exemplo, uma outra, que eu fiz até a minha pós-graduação nela, de Lean, e aí existe o jeito Lean de fazer tudo. O jeito Lean é o jeito ágil, o jeito seco, o jeito mais eficaz. Então, existe a Lean Construction, existe Lean tudo. Deve ter Lean... Em venda. Venda, com certeza tem. Lean varejo, com certeza tem. Mas, pois bem, então, o cara do processo, por exemplo, o da linha de produção lá de carro, alguém pensou naquela esteira. Então, assim, você pega aqueles filmes do Charlie Chaplin lá, antigos lá, que você via o cara apertando o parafuso. Não existe nada, quer dizer, nada é uma palavra forte. Se você pegar o melhor apertador de parafuso do mundo, o cara nasceu, tem um DNA que torna ele, a mão dele, o melhor apertador de parafuso do mundo. Tira esse cara. Se você pegar outros caras e botar para apertar parafuso todo dia, naquela época era mais tempo, né? Mas hoje, 8, 10 horas por dia, esse cara que aperta parafuso 8, 10 horas por dia vai ser melhor ou quase igual a esse cara que nasceu para apertar parafuso. Estou falando apertar parafuso porque eu lembrei do Charlie Chaplin. Mas se você pegar exemplos no esporte, tem um monte de coisa. Né? Michael Phelps, o cara ganhou 1 bilhão um monte de medalha, recordista, e aí todo mundo estuda o corpo do cara, que o cara tem um braço longo, perna longa, e aí você pega esse cara, se ele não treinar, ele vai ser só bom, ou ótimo. Se esse cara treinar como ele treinava, ele vai ser um monstro, como ele foi. Só que tem gente que não vai ter aquela característica, que vai treinar pra caramba. E treinar é processo. Em última instância, treinar é processo. Você tem processo para treinar. Você cria rotinas. Então, esse cara vai ficar... Talvez ele não fique tão bom quanto o Michael Phelps. Por quê? Porque o Michael Phelps tem as duas coisas, né? Tô pegando o Michael Phelps como exemplo. Ele tem a genética e treinou. Mas se você pegar um cara para treinar, e aí eu tô fazendo paralelo aqui de treinar com processo,
Que é o quê? Que é criar uma metodologia para fazer determinada coisa. Se você pegar um cara e ele fizer aquilo toda vez, ele vai ficar bom. Todo mundo vai ficar bom. Aí tem gente, aí tem um sócio meu que fala assim, tem gente que nasce 4. Aí esse cara você treina. Se você treinar muito, talvez ele, como ele nasceu 4, ele não vai virar 10, é difícil. É difícil. Tem esse cara que fala, se treinar você consegue ser o que você quiser. A vida não é assim, não. Mas esse cara vira 7. Vira 7,5. Que é acima da média. Que é acima da média. Uhum. Agora, se você um cara já é 7, né? E tu treina ele vira 10, às vezes vira 11. Então é isso. Em última instância, processo é isso. Então, assim, para arrematar o raciocínio, para falar de empresa, não tem como, hoje na vida, assim, eu penso assim, Brasília, cidade, a gente está aqui, né? Brasília, Brasil e tal, cidade que tem 60 e poucos anos, é uma cidade nova, então, sem menosprezar quem veio para cá no começo, mas é fácil, né? Terra virgem, né? Uhum. Falava que no Brasil, se implantando tudo dá. Só que o mercado está cada vez não, está surreal. Eu não sei se ele vai conseguir piorar. Acho que sim. Piorar em que sentido? Se tu quer ter uma empresa, e não é só empresa não, isso dá para fazer na vida pessoal. Uhum. Se tu quer ser mais eficaz, mais eficiente, e em última instância, mais feliz, porque você pode fazer a mesma coisa em menos tempo e ter mais tempo para você tem que fazer, o mundo está pedindo que a gente faça cada vez as mesmas coisas, a mesma quantidade de coisa mais rápido. Só que hoje, a mesma quantidade de coisa mais rápido não dá tempo. Hoje tem que fazer mais e mais rápido. Quem está falando isso não sou eu, não. É só cada um olhar aí. Olha o WhatsApp, e-mail e não sei o quê. Então, assim, se tu não tiver processo, hoje, tem aquele negócio do Sebrae, né? Eu brinco isso até hoje lá na empresa. A empresa tinha 1 ano, eu falei, não quebramos. Não quebramos. Tanto X% das empresas do Sebrae fala que quebra no primeiro ano. Segundo ano, não quebramos. Terceiro ano, quinto ano, eu tô no 9º ano e eu já falei essa frase esse ano. Estamos rompendo a expectativa. Vamos chegar em 10, se Deus quiser, ano que vem. E para crescer, tem um monte de coisa. Mas uma delas é processo. Eu não tenho dúvida. Parece chato, mas Cara, é fato. Mas é realidade, né? E as pessoas acham que às vezes assim, o chato tá ele tá num processo de crescimento, não adianta. Tá. Assim, não adianta você querer, você... Lá na empresa eu sou chato. Alguém tem que ser. Tem que ser. E eu falo que é igual família, é igual filho. Filho é a melhor coisa do mundo. Mas tem hora que ele é chato também. Que chora, que dá birra, que vira adolescente e acha que é o dono da verdade. Mas sabe o que acontece? 80-20, talvez. Você não pode... É 80-20 e tem uma coisa. Hoje nós dois somos pais, né? Uhum. Seus filhos são mais velhos, os meus são mais novos, mas eu já consigo perceber isso. Mas eu tô falando, não é uma reflexão nem do meu filho comigo, é eu como filho. Essa é outra frase que eu falo muito. Eu tô ficando cada vez mais velho e as pessoas sabem, você sabe, que eu sou dito como muito velho. Então, mas eu não ligo para isso. Tudo bem. Então eu tenho 42 com um espírito de 80. Mas a questão é a seguinte: quanto mais cedo você, como filho, escutar o seu pai, e eu estou falando do pai, eu estou falando uma figura mais experiente, menos você vai sofrer na vida. Ponto. Você não quer acreditar quando você é adolescente? Tá bom. Daqui 30 anos a gente conversa. E aí? E por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver, mas eu vou fazer o link agora. Alguém tem que ser chato. E o chato, vocês estão entendendo o que a gente está falando, né? Uhum. Uma boa empresa para crescer, ela precisa de processo. Não tem. A gente estava brincando aqui antes. Tem as pessoas que são criativas e tal. Mas aí, até, né, o Lucas até comentou aqui com a gente. Existe o processo criativo. Então, assim... Vai cair no processo. Vai cair no processo. Uhum. Pode ser um processo diferente do que a gente está falando aqui e tal. Mas eu nem sei se é. Sim. Em última instância, eu nem sei se é. Sim. Eles são diferentes. Sim. Eles são diferentes, assim, na sua... eles são diferentes no... Como é que eu vou dizer?
talvez no jeito de ser, mas na natureza é a mesma coisa. Então, que no final da natureza é para fazer mais rápido, com mais eficiência, para gerar mais segurança para quem está ponto final. fazendo. Ponto final. Pode acabar o podcast. Pode não, porque aqui acabou, agora você vai ter que já entregar aqui um negócio aqui, né? Como que você cria o processo, assim? Eu queria discutir isso com você. Falar um pouquinho de como eu crio e como você cria. Tá. Eu li um livro que Empresas Exponenciais, que depois que eu li aquele livro eu mudei a forma de eu criar o processo. Mas eu queria escutar primeiro o seu processo e ver o que nós poderíamos agregar aqui para a turma aqui em relação a criar realmente o processo. E aí fala assim, da construção civil, vou falar, dar um exemplo talvez do meu. Eu vou tentar falar do meu, né? Uma forma prática para as pessoas utilizarem no dia a dia. Vou tentar falar do meu. Que eu acho que de repente dá para fazer paralelismos com qualquer um. Assim, você criar um processo não tem jeito. Você tem que entender do que você está fazendo, né? Você botar eu para criar um processo de como, sei lá, de moda, da indústria da moda, como é que faz um vestido de noiva? Eu não tenho a mínima ideia. Então, não dá para eu falar, né? Eu sei que, normalmente, o vestido é branco. Normalmente, eu não sei se ele é de seda ou se ele é... Eu sei que tem umas bordadinhas, então não dá. Estamos convergentes, concordo com você. Você tem que entender. Você tem que entender. E quanto mais você entender, melhor. Então, assim, do processo da minha área, construção civil, eu entendo um pouco. Não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas eu entendo um pouco. E entendo um pouco mais especificamente da minha empresa, né? Então, a gente vai descendo, né? Construção civil, falando do meu. Construção civil, a minha empresa, como ela funciona. Beleza. Eu vou até te falar um negócio aqui já adiantando, que é um processo... É uma questão que eu quero mudar ano que vem, que, de uma certa maneira, é uma falha minha. Eu sempre me achei... É um pouco feio falar isso, mas é verdade. Quem me conhece que tá no dia a dia sabe. Muito autossuficiente. Então, eu vou falar uma coisa que eu não faço hoje e que de cabeça pensada eu estou tentando mudar. Não, já estou promovendo mudanças. Que é, antes de eu falar como eu faço, é escutar os outros. Porque por mais que a pessoa tenda a saber menos que você daquele assunto, de maneira geral, aí tem um negócio, tem uma coisa importante. Eu falei semana passada também lá na empresa. Provavelmente, assim, eu falo isso, meus engenheiros lá, a maioria já escutou. Sei lá, nós estamos com 40 obras rodando simultaneamente. Eu, em maior ou menor grau, vejo as 40 obras. O engenheiro que está lá, ele vê uma, duas ou três. Então eu falo assim para eles, vocês acham que eu sou mais inteligente que vocês? Vocês acham que eu estou numa posição muito cômoda? Eu estou aprendendo. Eu fiz a conta com um deles, né? Semana passada. Com o Lucas. Ele vai lembrar. Se ele ver, ele vai lembrar eu falando. Falei, você está fazendo quantas obras ao mesmo tempo? 2. Eu estou vendo 40. Significa que, vamos considerar, e ele é mais novo que eu e tal. Esquece isso. E pense que a gente tem a mesma capacidade de tudo. Só que eu estou aprendendo 20 vezes mais rápido que ele. Ele vê 2, eu vejo 40. Só que ele vê 2 no micro e eu vejo 40 no macro. Então é uma primeira coisa. Eu tenho que ter sabedoria de falar, cara, se eu quero saber uma coisa de um processo, ou de qualquer coisa, do micro, eu tenho que escutar quem está no micro, porque eu vejo o macro. Estou te falando isso porque isso é algo que você falou, como é que você faz? Isso é algo que eu quero fazer mais, que é o quê? Que é escutar mais as pessoas. Ah, Fábio, você está falando que você não escuta ninguém? Escuto. Mas eu quero escutar mais. Mas como é que eu faço? Tem gente que fala que canta no chuveiro. Eu não estou de sacanagem. Eu tenho reuniões comigo mesmo no chuveiro. Não estou de sacanagem. Não é piadinha. E também no carro, quando está dirigindo? Ou não? Mais no chuveiro? Não, no carro eu tenho um pouco. Muito no chuveiro. Muito no chuveiro. Muito, muito. Se eu tomo um banho de 10 minutos, eu tenho uma reunião comigo mesmo de 10 minutos. Eu não canto. Eu gosto de escutar música, mas eu não canto. Mas
eu tenho essa reunião comigo mesmo. Ou seja, Fábio, é 10, 15 minutos ali. Beleza. Isso é muito profundo para mim. Muito. Mas tirando essa hora do chuveiro, quando eu tenho tempo. Eu viajei agora, e aí depois aqui eu vou te mostrar. Uhum. Eu estou escrevendo, eu chamei lá de manifesto. Uhum. Eu estou escrevendo um manifesto que eu falei assim, como é que uma obra chega aqui na empresa, como é que ela sai? Eu vou escrever isso tudo. É claro que se eu for entrar no detalhe, não tem livro que caiba. Então, eu fiz pequenos blocos, acho que já tem umas 14 páginas mais ou menos. E aí eu tô tentando não escrever mais em papel. Aí eu tô tentando escrever no tablet, porque aí eu consigo, tipo assim, eu apago, eu tenho mania, se eu escrever feio, eu tenho que passar limpo. Uhum. Então, como as ideias vêm rápido, fica feio. Aí depois eu tenho que passar limpo. Mas no tablet, você pega assim, põe para baixo e escreve, porque as ideias não vêm todas de uma vez. Então, eu vou escrever, eu tô com mania de escrever. Tem outra coisa que é muito característica minha e é característica de engenheiro. Uhum. Não sei se todos, acho que todos. Engenheiro civil, pelo menos os que eu conheço, todos são. Eu sou o psicopata do Excel. Isso que eu ia perguntar. Então já a ferramenta está me respondendo. É o A ferramenta que você Excel. mais usa é o Excel para criar os processos. Eu uso mais do que minha roupa. Eu não. Eu vou escrever um texto, eu vou escrever no Excel. Eu não vou usar o Word. Primeiro que porque eu vou escrever pouco texto. Mas se eu tiver que escrever um texto, se ele for muito longo, lógico que eu vou usar o Word. Mas sim. O manifesto você está fazendo Excel já, claro. Não, o manifesto não. O manifesto eu estou fazendo no tablet. E aí é diferente. Aí é um aplicativo. Eu comprei um aplicativo de anotação. Ele é feito para isso. Enfim. E aí é isso. Eu normalmente vou pro Excel, tiro o manifesto. Esquece o manifesto. O manifesto é um negócio que é recente. Mas eu queria só tirar uma dúvida do manifesto que vai entrar em outra pergunta. Você falou que vai criar do início da obra ao final da obra. Isso você vai passar para os engenheiros? Isso vai gerar processos. Esse meu manifesto, você vai entender quando eu te mostrar. Esse documento, como você falou, como é que eu vou te explicar? Na construção civil... Não vai estar o processo lá então não, ele vai ser só... O manifesto não. Entendi. Tá todo um manifesto, o manifesto falando eu estou chamando de manifesto, mas esquece o nome, qualquer nome. Seria um roteiro. Ele é um roteiro. Ah, tá. Desse roteiro, mas isso é porque eu estou me dedicando a fazer um negócio com muita profundidade. Sim. Via de regra, como é que eu faço? Eu sento e escrevo. Se ele for algo que é numeral, se for, né? Eu vou para Excel. Via de regra, vou falar uma coisa que eu ando fazendo muito. Eu penso uma ideia, eu tenho uma ideia de processo, de qualquer coisa, uma ideia no nível estratégico, tático ou até operacional. E aí se eu tiver um papel na mão, eu vou desenhar essa ideia, eu desenho a ideia. E aí, via de regra, depois eu vou para Excel. Tudo no papel, tudo ainda no papel. A maioria das vezes, não. Não, eu já... Tem coisa que você já joga no Excel que você já... exatamente. Tem coisa na empresa que está feita hoje que nasceu num guardanapo. E eu tenho fotos de guardanapo até hoje. Acho que eu até já te contei essa história. Mas, via de regra, tem coisa que eu vou fazer ou no papel, tipo no rascunho, ou eu vou direto para o Excel. E aí eu transformo a minha ideia em algo gráfico. Ela é gráfica. Ela é fluxograma, ela é Gantt, são ferramentas gráficas. Não é um texto como eu estou fazendo. Aquele documento, eu tenho vários lá na empresa que eu desenhei, aquele documento depois vira um processo. Aí esse processo, na construção civil, não sei aqui no varejo, né, no atacado que você trabalha, mas a gente tem, por exemplo... Vou dar um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Existe um procedimento, e aí tem empresas que chamam de vários nomes. Tem gente que chama POP, Procedimento Operacional Padrão. Esse é só para quem é velho que sabe disso. Que você está escrito como que se levanta uma parede. Que supostamente você vai entregar isso para um pedreiro, que é prático, que a priori ele sabe como levantar a parede, mas se ele não souber, ou ele vai ler aquilo
Vou olhar um vídeo no YouTube. Ou hoje ele vai ver um vídeo no YouTube, a gente está mudando isso lá, inclusive. Está mudando, não, minto. É uma ideia que eu tenho de transformar talvez não tudo, né? O ideal é que fosse tudo. Mas é transformar hoje em vídeos. O mundo mudou, né? A gente aprendia no livro, na enciclopédia e tal. Hoje tá tudo na internet. E tá tudo no vídeo. Hoje, né? A gente passou por um processo na internet, em 94, eu fui ter meu primeiro computador em 90 acho que por aí. Sim. 94, 95, 93, talvez, por aí. Mas você tinha um computador que tinha lá, né? Não tinha... Era limitado, né? O computador não tinha internet também. Então, assim, a gente aprendia nos livros. Hoje, aí passou, veio o começo da internet e tal, não sei o quê. Todo mundo que vai vir aqui, provavelmente, tem gente que talvez for mais novo não vai entender isso, que, né, não conhece o mundo sem internet, ou não conhece o mundo sem computador, porque a gente conheceu o mundo sem computador. Sinal de velhice, né? Experiência, talvez. Também. Mas, enfim, e aí a gente passou por esse processo de aprender no livro, só na escola, depois com o computador, depois com o computador com uma internet muito limitada, depois com uma internet mais legal, e depois agora com a internet, entre aspas, ilimitada, que tem vídeo que você fala, quero saber como é que... Eu sou cheio das frases lá na empresa. Se o cliente me der tempo e dinheiro, eu vou para a lua. Então, assim, quando o cara fala, dá para fazer isso? Quando o pessoal lá fala, não dá para fazer, eu falo, cara, não fala que não dá para fazer. Não de cara. E parece frasinha piegas, mas quem me conhece lá sabe, não dá para você falar não dá para fazer. Não dá para fazer porque eu tenho esse limitante, esse limitante, esse limitante, esse limitante. Sem os limitantes, cara, o homem foi à lua, como é que não dá para fazer? Como é que não dá para fazer uma... Então, assim, dá para fazer. Enfim. Então, eu escrevi... Primeiro é gráfico. Primeiro ele é algo gráfico. Eu estou lembrando de vários aqui. Vários. Aí eu explico a ideia graficamente. Mas você já tem, obviamente, todo o entendimento do que... Não, entendimento... Como eu não estou falando de vestido de noiva, né? Eu estou falando de construção civil. Sim. Estou falando disso. Então, disso eu conheço um pouco para falar. E aí eu mostro para as pessoas, a famosa frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Você mostra uma imagem em termos de gráfico, em termos de... Não é aquele gráfico chato, não. Ela não é um gráfico. É uma imagem gráfica. É bolinha, essas coisas. Como é que uma coisa se correlaciona com a outra. Tem muita gente que não gosta de gráfico. Tem gente que não sabe ler gráfico. A gente, engenheiro, tem facilidade. Mas não é desse gráfico que eu estou falando. Estou falando de coisa gráfica. Eu mostro a ideia, o cara entende, tira dúvida, entende aqui, um pouco ali. Depois que ele entende, aí sim, aquilo pode virar um texto. Que é o que eu acho que hoje a gente... Lá na empresa eu gostaria de evoluir para que não fosse um texto. Deixa eu... Não sei se respondi. Pode falar. Eu queria, assim, pegar um processo para você me explicar, assim, não sei se foi você que criou, um processo de compras, por exemplo. Você que criou ou alguém que entrou, criou? Não, assim... Eu criei um monte, assim, não vou falar que foi eu que criei, porque, né, tem um monte de gente lá na empresa. Então, mas eu participei da criação. Sim, com certeza. Então... É anotado, assim, isso que está escrito. É processo e procedimento, né? Vamos colocar assim. Porque o procedimento é o que está escrito como tem que ser feito. O processo é o negócio funcionando. Assim, cara, tem a planilha tal que você tem que preencher essa planilha, tem 3 orçamentos, você tem que avaliar, você tem que tentar, após você avaliar as 3, você vai ainda tentar renegociar com o fornecedor uma condição um pouco melhor. É isso. É isso daí. É mais ou menos isso. Só que isso tem que estar, número 1, no papel. Quando eu digo no papel hoje, antes era no papel, antes era no Word, você imprimia. A gente na empresa tem um caderno, tipo assim, ó. É desse tamanho aqui, se imprimir tudo. Como é que se compra? Como é que se compra? Tem que ligar, compra, como é que se compra prego? Não vai estar como é que se compra prego, né? Vai estar como é que se compra. Compra porque aí... O departamento, a obra tem a demanda. Tá escrito isso. 2. O já foi no papel, né? Mas hoje é tudo sistema. Então, a pessoa lá responsável, no caso o administrativo da obra, o almoxarife, faz a solicitação de compra. Está escrito isso.
Ele sabe que tem que fazer, mas tem que estar escrito. 3. E aí acontece. Obviamente que tem procedimento grandão, né? Porque se você quiser derivar cada linha dessa aqui aí você tem que perguntar, mas o administrativo sabe como fazer? Então, uma coisa vai derivar. Então, isso é infinito. Sim. Mas primeiro vamos para o grandão. Então, ele faz a solicitação de compra. A solicitação de compra chega no departamento de segurança, via sistema. O responsável pelo departamento de suprimentos realiza 3 cotações. No mínimo, 3 cotações. De novo, essa linha gera outro procedimento. Uhum. Mas no procedimento de suprimentos, que é o procedimento mãe, ele tá assim, geralzão. E aí você vai, por exemplo, vai criando esse processo, você vai escrevendo. Então isso daqui eu sei que o cara tem que fazer isso, então coloca aqui. Exato. Mas aí gerou essa demanda, o cara tem que fazer isso agora, é outro departamento, o departamental tem que fazer isso. É isso aí. E aí você vai depois passar, o seu departamento é esse processo, teu trabalho começa aqui e termina aqui. Exatamente. Aí você vai mandar para outro departamento. É isso aí esse departamento termina e volta para você. Aí você continua o seu processo até aqui. É isso. Entendi. Esse é o jeito antigo de se fazer. Tudo no papel, Hoje, você tem um monte... Aí você tem que usar de novo. É o que eu falei. Era mais fácil antes. Se você perguntar para as pessoas mais velhas, talvez um ou outro não aceite. Quando eu digo mais velho, eu estou falando assim, um cara hoje de 80 anos, bem sucedido, e eu também vejo... Você fala bem sucedido empresarialmente. Empresarialmente falando. Uhum. Eu acho, né? Eu acho que todos eles vão falar assim, era mais fácil antes. Nesse sentido da competitividade. Uhum. Era mais difícil, eu reconheço, porque não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? Tá, mas não era feita a quantidade de coisas que a gente faz hoje nesse tempo. Sim. E nem com a qualidade, guardadas as devidas situações específicas, nem com a qualidade. Sim. Então, quando você bate no liquidificador, era mais fácil. Hoje, se você não fizer isso, de duas uma. Você vai estar nadando, ou você vai estar num negócio que não tem muita concorrência, e que você não quer crescer, que você vai ter um negócio pequeno ali, né? Que lhe é proporcional. Mas se você quer crescer, e eu não estou falando de escalar, não, que é esse mercado novo aí de tecnologia, estou falando disso não, estou falando de você ter, que nem eu, um negócio. Um dos meus sócios lá fala que o nosso mercado é um Titanic. O mercado da construção civil é muito lento. A gente faz... Isso aí é conversa para outra... É gigante essa conversa. E aí tem a ver com processo, mas aí eu não posso falar aqui. Coisas estratégicas. A gente constrói do mesmo jeito que a gente construía eu vou errar, tá? Errar. 100 anos atrás. Sem concreto armado e tijolo e reboco. Vou botar 100 não, porque de repente eu erro aí, sei lá. 70 anos atrás. 100 é fácil. 70 é fácil. 100 eu sei também. Então, assim, tá. Que coisa... Porque construção civil é um negócio que tem um peso na vida de todo mundo. Você mora numa... Não tem jeito. Você mora numa casa, você caminha, você anda numa pista que tudo foi feito pela construção civil. Tudo nesse sentido que eu quero dizer. Um prédio você entra. Um prédio, uma casa, a rua, tudo. Construção civil não. Vamos falar mais. Engenharia. Tá. Só que a construção civil, a gente faz o negócio do mesmo jeito, tem 100 anos. Tá. Aí você pega qualquer outra coisa não. A maioria das coisas, olha como mudou. Então, como tá diferente. Como vender tá diferente. Como se alimentar tá diferente. Como produzir o alimento tá diferente. Então, assim, se você pegar a construção civil e o agronegócio, é um negócio que eu tenho até vergonha. Eu tenho vergonha. Será que? Mas a construção civil mudou muito, né? A forma de fazer os equipamentos novos. Eu acho que antigamente era muito manual, né? Não? Pensar de quando você começou agora, vamos falar de 30 anos, né? Não, 30 anos você tá? Muito parecido. 25. Muito parecido. Muito parecido. A parede sobe do mesmo jeito, entendi. Tem razão. Você vai fazer a coluna do mesmo jeito? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí meu sócio fala que a gente é um Titanic. O que ele quer dizer com isso? A construção civil, a cadeia é tão longa, é tão pesada, que pra você virar ele demora demais. Não é igual uma empresa de tecnologia, que
Você fez aqui, fez um software errado, você começa de novo. E faz. Estou exagerando, né? Para ficar claro. Então, na minha cabeça isso não está certo. Mas isso é o que eu te falei. Começa para outra história. Então, resumindo, o processo é assim. Eu acho que é assim. Do livro que eu li, que eu te falei, Empresas Exponenciais, como a Digital Connect a gente faz aqui, eu faço, né? Que eu gosto também muito desse assunto. Vou de gostar, acho que vou na mesma... Eu aprendi a gostar, diferente de você, porque eu te conheço desde jovem, de adolescente, né? A gente andava junto, e realmente você tinha todos esses detalhes aí. E eu não tinha, mas com o tempo eu fui fazendo e fui gostando. E você deve ter gostado, você foi gostando, mas você foi vendo que era preciso? Foi porque eu gosto de resultado, cara. Eu vi que dava resultado. Então, por isso que a gente, né, colocou aqui. O processo é um método de você ter resultado, acabou. Né? E quando eu fazia um processo antigamente, e depois que eu li esse livro, Empresas Exponenciais, eu fazia um processo e desenvolvia ele todo. Eu falei, não, cara, tem que pegar aqui um exemplo aqui de um que eu já errei. Vamos colocar cadastro de produto no sistema. Tá. Cara, aí eu começava o processo. Não, tem que fazer a questão das fotos do produto. Aí você pega as fotos do produto e pega todas as fotos do produto e junta na pasta. Opa, beleza. Uhum. Aí agora eu vou escrever a descrição do produto. Aí você pega e faz toda a descrição do produto. Agora o terceiro passo é passar lá para o pessoal do marketing fazer essa edição das fotos. Aí quando eu terminava, eu estava ali na frente do processo, eu terminava, eu falei, cara, precisava do marketing fazer edição, porque hoje estava para fazer o cara lá do começo, perdi um tempo danado, porque talvez não era para o cara ter puxado a foto, era o marketing, já podia ter puxado a foto direito antes, e o cara ficou um tempão puxando foto, sendo que não era ele que fez, que as fotos que ele puxou não é vamos dizer assim, do tamanho que o sistema suporta aceita. A foto, eu vou ter que puxar as fotos, reduzir o tamanho, reduzir... Puta, o tempão que eu perdi. Sim. Depois que eu li esse livro, assim, as empresas exponenciais, que crescem 10 vezes mais que qualquer empresa, eles fazem um processo de erro e acerto o tempo inteiro. E eles vão corrigindo a coisa conforme a coisa vai andando. Como eu faço o meu processo hoje? Eu sempre faço na escala micro. Eu pego e vou do começo até o final. Sim. Eu iniciei isso quando a empresa começou o crescimento. Em 2016, teve aquela crise ali, 2016, misturada com o governo, de impeachment e tudo aquilo ali, mas o mercado estava em crise geral. Foi a questão da construção civil também, né? Sim. E parou geral. E a gente também teve dificuldade naquele momento ali. E aí eu comecei a fazer algumas mudanças na empresa, a empresa estava desorganizada, vou botar a questão de processo. Eu acho que hoje a Digital Connect só cresceu, o que está crescendo, continua crescendo em só tal tamanho que está hoje, por causa dos processos. Assim, eu não acho, não tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida. Por isso, pessoal, a importância de vocês entenderem e pararem para poder organizar a empresa de vocês em relação ao processo. Por causa realmente de você ter essa segurança. Falei, cara, eu sei que vai sair o negócio. E aí eu tive que fazer uma organização na minha parte de análise de crédito e cobrança. Porque se eu não mexesse naquela hora, a empresa tinha risco de quebrar. Porque eu estava vendendo errado, estava fazendo análise errada. E foi quando eu peguei e falei, não, deixa que eu vou ter que fazer. Porque aí é aquele negócio, a culpa sempre vai ser nossa, né? Do dono. Não adianta eu ficar culpando o cliente que não me pagou, porque eu que fui que deu crédito. Não adianta eu ficar culpando o colaborador que estava ali fazendo na época ali, porque eu que coloquei ele no lugar. E falei, seguinte, se der errado quebrar, a culpa é minha, então, resumindo, deixa eu assumir isso daqui, deixa eu ver. E eu te falar, naquele período, Fábio, eu não gostava não, cara, eu não gostava, que foi uma coisa massacrante para mim. Sim. E massacrante para quem estava comigo, porque eu acho que graças a Deus, eu fui melhorando ao longo do tempo, né? De 2016 para cá aí, porque eu era osso duro de roer em 2016. E reclamava e fazia um negócio reclamando, porque não gostava de fazer, a verdade era essa, eu queria estar num conference, comercial, relacionando com o pessoal. Falei, cara, mas o que está quebrando minha empresa é isso, não adianta eu querer... Presta atenção nisso. Tem que resolver. Se ninguém resolveu, não interessa, alguém tem que resolver, eu vou lá fazer. E quando eu li esse livro e comecei a observar que cara, eu vou pegar e fazer tudo que tem que fazer. O que tem que fazer? Cadastro do cliente.
Então, seja, o que eu preciso de informação? Essa e essa informação. Então, já vou cadastrar. Pega logo um aqui, já vou cadastrando. É isso aí. Aí eu abro a planilha de Excel. Também gosto muito do Excel. Nada nem perto do que você faz ali, mas não, mas é a ferramenta só que eu acho você que, botar lá nome usa. Porque às vezes tá. a pessoa está postando um programa, dizendo, cara, tá ali o Excel, ele cara, te resolve 90%. Minha empresa rodou só com o Excel. Ela tem 9 anos. 4 anos, metade da vida dela. Só nas planilhas Excel. Só no Excel. E aí eu peguei o Excel e comecei, cara, processo fez, faz o cadastro assim, eu vi, não tem documentação, tem que fazer documentação. Eu gosto muito de trabalhar com checklist, não sei você. Passo um. Checklist é um processo. Manda o cadastro, ficha cadastral para o cliente. Aí eu vi, eu não tenho a ficha cadastral. Eu tinha uma ficha, mas ela era incompleta. Ou seja, tem que melhorar a ficha. Aí começa. Então, melhora a ficha aqui, já resolve essa informação. Então, melhorei a ficha, agora vamos para o segundo passo. Enviar para o cliente. Tá, mas aí enviar para quem? Aí eu tô o cliente, que é o novo, e o cliente antigo. Porque eu não tinha documento nenhum no cliente. Imagina, tem uma empresa, eu não tenho contrato social, eu não tenho. Aí eu não sei o que eu sou um sócio, se eu for cobrar depois. Tudo errado. Eu falei, não, tem que pegar. Vai dar ruim. Aí que você falou, abriu 2 processos. Tem que pegar todos os clientes que estavam com os cadastros desatualizados e tem que pegar os novos já para ir corrigindo, porque aí eu já vou no certo. E aí vai anotando, vai fazendo e anotando. Essa informação aqui, informações, referências, tal. Pô, essas referências os caras não mandam. Ou é muito difícil de alguém mandar. Então, não preciso dessa daqui. Então, elimina ela. Então, melhor... vou voltar no processo do cadastro, lá no comecinho, ficha cadastral. Tira o dado. Essa daqui eu já tiro logo, já arrumo, porque os primeiros... Os 2, 3 primeiros eu já mandei e aí eu vi que ele não responde. Então, nos próximos eu já vou corrigir. Aí já peguei, rapidinho, já mudei lá no cima. Só que aí eu vou pegando do começo até o final. Assim, vou fazendo mesmo tudo acontecendo. Já manda esse daqui, aí eu já vou cadastrando no sistema. Coloca isso, o campo é esse, a informação tem que ser essa. Para o vendedor, aí você já começa a pular. Mas você está escrevendo? Tudo no Excel. Eu já vou fazer no tudo Excel. no Excel, ok, tudo bem. O vendedor tem que olhar nesse campo. Aí eu vou lá no vendedor, faz aqui. Mas aí nesse campo, quando eu vou lá, deu um erro aqui porque ele não consegue olhar. Mas o que você está fazendo, você está ao mesmo tempo e validando. E validando, mas uma pessoa está... Ou você está escrevendo. Sim. Você vai entender por que do escrevendo. Eu já vou escrevendo. Processo tal, joga lá para vendas. Beleza. Antigamente, quem fazia o cadastro, o meu cliente, era o meu vendedor. Falei, cara, não existe isso. Meu vendedor não sabe fazer cadastro. Ele quer vender. Ele vai fazer ali de qualquer jeito. Aí tem questão de tributação, tem imposto de fora do estado que eu tenho que ver que o cliente, que eu tenho que calcular ST, tem que estar isso parametrizado no sistema. Tirei dos meus vendedores. Sim. Aí com aquela questão. Perdi no início a agilidade, porque eu tive que centralizar tudo, então preciso... No cadastro. Foi uma brigaiada danada, né? Falei, cara, não adianta, vocês não sabem fazer cadastro. Falta informação, falta informação fiscal que a gente precisa ter na nota fiscal, então tem campos que a gente precisa preencher. E não sabe fazer cadastro, você falou um negócio, agora eu vou voltar num negócio que é legal. E eu já falei isso várias vezes aqui, tem coisas que estão muito enraizadas em mim, assim. A gente tá falando de processo, mas você falou um negócio aí que, meu vendedor não sabe fazer. Tá, vamos supor que ele não saiba. Se ele for treinado, como eu falei aqui atrás, ele vai fazer. Mas, tem uma coisa aí, voltando naquele papo lá no começo que eu te falei de perfil. Fábio, você gosta de processo? Eu gosto. Eu não vou nem falar aquela piada que seja, né? Tem aquela piada assim, o cara chega pro... Eu não vou falar porque ela é meio machista, mas tem um pedacinho antes, aí... Machista nada, né? Enfim. O cara chega... Você gosta de não sei o quê, pro mineiro? Aí ele fala, eu gosto. Mas você gosta de pão de queijo? Eu gosto demais e tal. Então, assim, você gosta de processo? Eu gosto. Mas tem um negócio que é a única... Na minha cabeça. Que é a única coisa mais importante que é processo. E aí vai soar piegas pra caramba. Que é pessoa. Sim. Aí sim. Só que específicas. Não pode ser qualquer pessoa. Sim. Porque se você botar... O cara do comercial seu. Para fazer processo de análise de crédito e cobrança, vai dar lascado. E vice-versa. E aí, como é que eu vou dizer? Eu fico cheio de metáforas, né? Cheio de paralelismo na empresa. Se tu pegar o Neymar, que é um ótimo, hoje, melhor jogador nosso atacante, se tu botar ele no gol,
E tu pegar o goleiro e botar o lateral, não vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, e é piegas pra cacete, mas é porque é um negócio que é tão verdade que ter o processo e não ter a pessoa vai dar meio bom. Sim. Ter a pessoa e não ter o processo, se a pessoa for espetacular, vai dar certo. Funciona. Agora, e aí, volto lá no Michael Phelps. Sim, aí, vamos falar agora, a sua empresa, ela é feita de só gente que nasceu número 7. Escala de 0 a 10. Eu não sei o que você fez, você só selecionou gente que nasceu número 7. Sua empresa vai morrer? Não, ela é acima da média. Beleza. Mas vai ficar aí 7 na média. Ela vai funcionar, como você falou. Ela vai funcionar. Né? Você vai botar o cara, ele sabe fazer. E vai funcionar. E aí, falar de pessoas, aí é um outro processo aqui gigantesco. Agora, se quiser um 9,5, como você falou ali, 95%. Agora, eu vou chegar aí. Se tu quiser, agora, você tem processo, mas você não tem pessoa. E aí, só que você não tem pessoa. Logo, a sua pessoa é a número 4, que eu te falei. Tem processo? Vai virar 5, 6. Sim. Agora, se tu quer uma empresa 9,5, 10, você quer uma empresa 11, você tem que encontrar o cara que é nato 7, dá processo pra ele e acabou. Dá o processo, ele vira 10. Vai virar 11. Foi isso que aconteceu aqui com a gente. Graças a Deus, achamos as pessoas que estavam encaixadas nesse perfil. E você erra. E as pessoas, você erra. Você coloca a pessoa, você fala, pô, eu tenho casos lá, eu tô pensando aqui. Tem pessoas lá que, eu vou falar aqui, sabem que, por exemplo, engenheiro meu que botei em obra, eu falei, aí bateu cabeça, eu falei, cara, mas esse menino é bom, esse cara e tal. Mas esse cara não é de obra. Traz ele aqui pro escritório. Pede pra ele fazer aquilo ali, que é importantíssimo. Hoje é o único cara que tem a senha do banco que só eu tenho. Faz melhor do que eu. Sim. Tem gente... E aí é isso, entendeu? Aí vem o processo de seleção, que é processo. Aí é outra história. Esse aí eu não sou muito bom, não. Processo de seleção eu não sou muito bom, não. Eu acho que a dica, né, por exemplo, pelo menos da gente da Digital Connect, é você vai fazendo, criando um processo, validando e corrigindo e fazendo. Eu demorei 15 dias para fazer esse processo. Mas eu mandava que tinha que corrigir um negócio, eu mandava de novo, corrigia. Um processo? Não, esse processo todo de análise de crédito e cobrança. Ah, ok, tudo bem. Então, assim, foram 15 dias. Vai, manda, não sei o que, cobra. Não cobra desse jeito, cobra assim. Ah, vai pro SPC ou não vai? Que tempo que vai? Então, assim, 15 dias fazendo isso. Isso é um processo? Isso só um. Né? Então, imagina que uma empresa... Qualquer empresa tem compras, tem vendas, tem... Qualquer empresa, é uma empresa que faz fita pastel. Sim. E aí eu queria até voltar para uma questão, para a gente poder, né? Eu estou perto aqui de encerrar, para você me falar um pouquinho dessa questão do painel de perfil aqui que você falou desse processo que você está criando. Então. Eu achei interessante aí. Primeiro, assim, hoje, né, para o pessoal, né, a gente já falou aí, né, você é um dos sócios aí, CEO aí da Tecna. Hoje, a Tecna, o pessoal conhece um pouquinho, é uma empresa que hoje é uma que faz construção, só para entender o tamanho do... A gente não é uma empresa grande, a gente nasceu, a empresa era do zero, né? Então, pense, meu pai e minha mãe me deram estudo, nunca me faltou nada, mas ela veio do zero. Na época, eu já não era menino, eu tinha 33 anos, conheci meu primeiro sócio, e aí ele já atuava no mercado, eu sempre atuei em construtora, prédio, né? E aí ele atuava no ramo de construção de casa. Mas casas de alto padrão. Eu hoje nem uso esse nome. Né? Hoje a gente aqui, lá na empresa, né, eu falo, não vamos fazer uma casa padrão, porque essa palavra alto padrão, ela caiu na vala comum. Se todo mundo faz casa de alto padrão, a gente faz outra coisa. Uhum. Pois bem. Então aí a gente começou fazendo... casa, que era o business dele. Fizemos casa. E lá atrás eu falei assim, cara, porque eu trabalhava, né? Eu já era gerente de uma construtora e tal. Gerente de engenharia, né? De uma construtora. E aí eu falei, cara, eu topo sair. Eu ganhava, na época, relativamente bem e tal. Não tinha filho e tal. Eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, você topa? Você paga as contas aqui se der tudo errado? Fizemos as contas, né? Ela tinha um saláriozinho dela lá, dava pra pagar. Não tinha filho, não tinha nada e tal. Aí, tá certo. Eu falei, cara, eu topo, mas eu só topo se for pra gente virar referência.
Eu falei isso pra ele. Ele lembra dessa frase que eu falei pra ele assim, eu só topo se a gente for... A palavra que eu usei não foi referência. Eu falei, só se a gente for virar grife. Essa é a palavra que eu usei pra ele. Ele lembra, eu acho, que ele já falou que lembra, de eu falando essa frase pra ele. Beleza. Na época, ele construía casa, ele era construtor autônomo. Beleza, começamos a construir 1, 2, 3, 4, eu já tenho um pouco desses meus toques, sou reconhecido por isso. 3, 4, 5, 6. Você fazer um negócio, você fazer uma coisa, muitas vezes, o dia só tem 24 horas. A gente vai voltar para processo. E aí, a coisa foi andando, foi dando certo. Então, hoje a Tecna faz. Hoje a gente não é só mais uma empresa, isso também é processo. Isso eu aprendi livre, aprendi na minha vida. Aprendi em empresas que eu trabalhei. Fazendo curso e tal. E a gente copia muita coisa. Esse modelo, por exemplo, que hoje é a empresa, eu tenho como referência uma empresa que eu trabalhei que tinha um modelo muito similar, para não falar praticamente igual, que eu falei, cara, esse modelo faz sentido, alguém pensou nisso. Estudei um pouco, vi YouTube, li livro de como organizar essa parte. A empresa é grande. Não é nada, minha empresa não é grande, não. Ela só é... funcionários? Vamos falar hoje. Você está com mais de 100 funcionários. Não, se eu contar na obra? Não, aí tô falando de obra, eu tô falando de mais de 1.000. Se eu contar nas obras, dá mais de 1.000. Mas assim, deve ser uns 400, mais ou menos. Você fala o quê? Que a gente fala que é de staff, né? Vamos falar assim, escritório, e a gente chama de lideranças, né? 400? Eu não sei se hoje dá 400, porque a gente vive de projeto, né? Então, assim, começa, termina. Mas 300 é fácil. Mas é muita gente. 300 né? é fácil. 300 é bem fácil. Mas, enfim. Aí, perdi aqui. Aí, para resumir, aí a gente começou fazendo casa, e aí a gente foi ficando bom. Foi ficando bom. Hoje, se a gente não é a maior, sem falsa modéstia, se a gente não é a maior, a gente é uma das maiores, isso é com certeza, construtoras desse mercado de alto luxo, de residência. Isso é fato, ponto. Mas eu vim da área predial, eu não esqueci como é que fazia. Na época eu convidei meu antigo chefe, que hoje é um dos meus sócios, e aí hoje ele é sócio também. Né? Como é bom você fazer o bem, ser lembrado, e o chefe também fazer o bem e ser lembrado, né? Esse cara, eu fui estagiário dele. Eu fui estagiário dele com 21 anos. Era meu chefe. E ele foi meu chefe outra vez, em outra empresa, porque a gente nunca perdeu o contato. Ele me chamou para trabalhar com ele de novo em outra empresa. Eu saí, passou 2013, 14, 15, em 16 eu chamei ele. Legal. E hoje ele é sócio e tal, e a gente se dá hiper bem. E aí você chegou desse tamanho da e aí hoje a gente tem mais. A gente montou um grupo. Esse grupo é dono de outras empresas, mas as empresas principais é a Tecna Construtora e a Tecna Homes. A Tecna Construtora faz obras prediais, comerciais, residenciais, hospitalares e tudo, e a Tecna Homes faz esse padrão de casa. Pois bem, isso é a pergunta que você me fez, né? Mas você me fez uma pergunta antes. Aí justamente, assim, só para o pessoal entender, porque estamos falando de um painel de perfil, né? De perfis, que aí para a gente fechar com esse processo do painel de perfis, sim, na prática. Aí você pensou nisso porque hoje, você falou assim, não está todas as pessoas, mas tem lá num painel 60 pessoas. Não, hoje a gente deve ter feito esse painel de umas 40 e poucas, entre 40 e 50, 40 e poucas pessoas. Por quê? Porque a gente chegou num... Foi uma empresa que fez isso ou foi empresa. você? Não. Isso tem software que faz isso. Então tem você software. Uma empresa pra... Sim, a gente pagou. Tem software. Isso fica no mural ou a pessoa entra no software e vê? Não, ninguém vê. Isso é de uma certa forma confidencial. Tá. É dado um feedback 1 a 1. Mas isso, num primeiro momento, a gente fez por quê? E aí eu acho que é legal, talvez a gente está caminhando para encerrar, eu acho que faz sentido encerrar com isso. Porque a gente não acabou de falar que processo é legal. Mas eu não falei para você que, na minha visão, pessoa é mais importante do que... E é fato isso. Então, existem pessoas que são mágicas. E eu fecho o olho aqui, eu lembro de 1 ou 2 na empresa. Tem mais.
Mas de fato, tem pessoas que são muito fora da curva. Né? E o que eu acredito, e a gente está criando esse modelo lá na empresa, é que pessoas diferentes têm que ser tratadas diferentes. Simples assim. Todo mundo é igual. As pessoas não são iguais. E tem outra frase que eu falo muito lá na empresa. Essa eu tô falando demais. Aqui ninguém vai te dar nada. Não vou te dar nada. Agora, você quer vir tomar? Tá aberto. Vem e toma. Se você tomar, vai ser seu. Então, assim, tem pessoas hoje, já existe nesse meu mapeamento, isso foi feito num guardanapo, e hoje depois foi para Excel. Eu sei quantas empresas eu quero abrir, eu já sei. Eu sei a segmentação que elas vão atuar. Se eu vou abrir ou não é outra história. E eu já sei quem vão ser os meus futuros sócios. E eles são funcionários hoje. Eles não sabem. Alguns já sabem. Alguns já viraram. E eu dei à sociedade. Falei, toma aqui, ó. Você tem seu salário, você vai ganhar mais tanto. Sócio, o cara virou sócio. Esse modelo talvez não se aplique para todo mundo, mas eu acredito nele, porque essas pessoas que eu tô chamando, elas são diferentes. Então, assim, eu não sei se eu fui... Oportunidades tem, né, cara? Sempre tem, para quem tá preparado. Sempre tem. Eu não sei se eu fui essa pessoa, talvez eu não tenha sido essa pessoa diferente nas empresas que eu trabalhei antes, ou as empresas que eu trabalhei antes não tinha essa visão. Enfim, eu tenho. E meus sócios têm. Então, o que vai acontecer é que eu já tenho lá 10 empresas. Sei lá, deve ter umas 4, 5 abertas já. Mas já tá planejado? Tá tudo planejado, mas já tem um nome. Eu já sei quem são as empresas. Porque essas pessoas, eu só tô esperando elas virem tomar. Elas vão tomar. Então, assim, algumas já viraram efetivamente. Fábio, isso é a ideia, não é? Algumas já viraram, 2 já viraram. Tem mais 2 que já sabem que vão virar. E tem mais um monte aí que nem sabe. Isso já tá desenhado, só obviamente que, né? Eu não vou falar. Por que eu falo? Não depende de você. Não é, ela vai vir tomar. Sim, ela tem que vir tomar. E aí, para terminar, falamos aqui de processo, papapá, um assunto chato, né? Como a gente falou, tem que ser chato. Para mim é legal. Mas é só para nós dois. Esse vai ser seu podcast mais pouco visto. Mas enfim. Vai dar mais resultado para quem vê e aplicar. Talvez sim. Mas o fato é que antes dos processos tem as pessoas. E aí o que a gente entendeu lá? Cara, não adianta a gente ser aqui psicopata do processo. Primeiro que a gente tem que ser, falou, processo de seleção. Esse é um processo que a gente lá não é bom. Né? Hoje ele é muito ainda... Eu tenho muita ideia para melhorar ele. Ele é muito ainda baseado no feeling, sabe? Entrevista tradicional. Então, tem muita ferramenta para melhorar isso. Mas a gente sabe. Mas você tá nota 7, aquele negócio do 7 e do 9, exatamente. Né? Ele tá lá. Só que, por que eu não se preocupou com ele? Porque eu já tenho uma base hoje. Eu já tenho uma sopa hoje. Então, peraí. Eu não vou ficar preocupado com quem eu vou selecionar. Calma. Eu já tenho aqui meus ingredientes. Eu não vou na feira. Eu já tô com os ingredientes em casa. Então, tá. Eu não vou lá comprar. Entenda selecionar. Eu vou ver o que eu tenho aqui. Tá. Eu tenho pessoas que são muito boas. E a minha empresa, a empresa nossa lá, ela tem uma média baixa de idade. E ela tem um mix legal. Tem meu sócio, né? Meu primeiro sócio, ele tem 62 anos. Eu tenho 42, ele é 20 anos mais velho que ele. Ele fala que poderia ser meu pai. Apesar dele falar que ele é o jovem e eu sou o velho. O que é uma verdade. Mas o fato é o seguinte, a gente já tem um caldo lá. Aí a gente falou assim, tá, temos os processos? Temos. Dá para melhorar os processos? Sempre dá. Mas peraí, tem um negócio que é mais importante que é processo, que é pessoa. Então, peraí. A gente tá com o atacante a gente tá botando o atacante no ataque e o goleiro no gol? Porque às vezes... Então, vamos dar um exemplo. Para mim é tão claro que assim, ó, eu não falei que tem 4 perfis? Isso quem inventou não foi eu não, tá? Isso aí é uma métrica... Existe uma metodologia de traçar esses tipos de perfis profissionais. Isso é mundialmente conhecido. Tá. A gente lá que conhece o perfil, sabe que determinada pessoa tem 4 perfis, eu falei, né? O estável, o dominante, não sei o que, não sei o que. Tem um determinado perfil nosso lá que a gente sabe que o cara tem que ser, por exemplo, tá? Dominante analítico. Aquela função, não é a pessoa, aquela função, ela é melhor desempenhada. A gente acabou de falar que o vendedor não faz o cadastro, não acabou de falar isso? Não é a pessoa, antes da pessoa, você olha para a função.
Porque você é o técnico do time. É você que... Você tem só... Finge que você só tem craque. Mas você tem o craque do ataque, do meio de campo, da zaga, do goleiro. Você olha pra função e fala, cara, é o ataque. O que esse cara tem que fazer? Esse cara não tem que marcar tão bem. Ele marca, mas ele não tem que marcar bem. Ele tem que ser veloz. Enfim, você já entendeu o paralelismo. Então você sabe, você estuda a função. Aí você fala, beleza, galera, faz o teste. Volta, você pega e fala assim, peraí, meu atacante, ele é goleiro. Peraí, então não adianta processo. O que a gente tá fazendo agora? E esse é um pulo do gato que eu não deveria estar falando aqui. Não deveria, porque aqui é... Não, mas eu digo assim... Pegada de levar relevância para as pessoas. Tá certo, eu tô falando dos meus concorrentes. É você botar... Todo mundo sabe disso, não posso falar qualquer coisa. É você botar o atacante no ataque. Então você traça o perfil do cara, mas e pega o atacante e coloca no ataque. Pô, Fábio, mas o cara... Tem gente que é atacante meio de campo. Tem gente que é difícil, mas é difícil ter um cara que é atacante e goleiro. Mas é difícil. Se você tiver um cara que é goleiro, meio de campo, zagueiro, meio de campo e zagueiro, pega esse cara e vira seu sócio. Porque ele é melhor do que tu. Porque eu não sou. Então, para resumir a história, a gente fez isso. Estamos fazendo isso. A gente não fez. Nós estamos fazendo isso além de se preocupar com o processo, colocar as pessoas certas. Eita, mas você falou assim, porque, né, passar pro concorrente, isso, cara, isso é difícil pra caramba de fazer, entendeu? A gente fala assim, é fácil falar, mas não é fácil falar, igual perder peso, né? Igual, exatamente. Ou então você ter um hábito saudável de exercício, é fácil falar, mas é difícil fazer. Isso é uma coisa, isso é top-down. Se a alta direção não tiver imbuída desse propósito, se ela não acreditar nisso na alma dela, eu posso pegar meu consultor, posso explicar para ele. Faz aí, ele não vai fazer. Vai entregar. Galera, foi top o bate-papo aqui, coisa que eu gosto. Claro que uma conversa dessa não pode ser só uma vez só. Queremos só legal porque você gosta. Outras oportunidades, né? E com certeza convidar o Fábio aqui para a gente falar um pouquinho mais de outros processos aí, outras coisas da vida aí. Processo não. Outras coisas aí. Muitas coisas pode ser. Outros crescimentos aí que a gente sabe que... Né? Porque acaba que a gente vai num lado, volta em outro e com certeza eu te chamei aqui porque eu sei que a Tecna vem crescendo bastante e nada é por acaso, né? As coisas não acontecem de um dia para o outro, é processo, é disciplina, é todo dia fazendo, né, repetidamente as coisas que precisam ser feitas, parte legal e chata, e aí a gente chega lá uma hora que está preparado. O legal é tentar transformar, dá para fazer, a gente tem ferramenta para isso hoje, mas é um assunto para outra conversa. A gente tem tecnologia para assim, vamos falar que para algumas pessoas talvez seja chato, mas para deixar de ser menos chato, dá para você transformar processo numa coisa menos chata. Vou dar um exemplo simples, todo mundo vai entender. Eu acabei de falar que os processos antes eram papel. Uhum. Faz um vídeo. Sim, boa. Então, assim, tá nos nossos planos lá, mas é difícil. Então, eu preciso de um videomaker. Isso aí, vou te arranjar um bom aí. Galera, então aqui a gente encerra mais esse Discast. Obrigado, Fábio, aí pelo bate-papo aí. E até a próxima aí. Um abraço pra família lá. Amém, obrigado você e vamos em frente. Isso aí, um abraço pra vocês aí. Valeu, galera.